A pandemia de coronavírus está atingindo, como a gente até estava falando com o Sami mesmo agora mesmo, de diversas maneiras a economia. Para passar a visão das grandes empresas, a gente conversa agora com o presidente do Movimento Brasil 200, Gabriel Kanner. Obrigada, Gabriel. Bem-vindo ao nosso plantão especial aqui na Jovem Pan sobre o coronavírus. Obrigada por falar com a gente, pelo seu tempo. As grandes empresas estão colaborando solidariamente nesse período, não? De qual forma? Teria alguns exemplos para passar para nós? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Brown. Todos os ouvintes da Jovem Pan. Estão me escutando bem? Sim. Chega bem. Perfeito. Bom, temos vários exemplos de grandes empresas se movimentando. A Ambev anunciou uma doação de 500 mil unidades de álcool gel. A Riachuelo anunciou que vai doar 10 mil aventais, né, para médicos e profissionais de saúde, isso antes do fechamento das fábricas, porque desde o sábado passado as duas fábricas fecharam, assim como todas as lojas no Brasil inteiro. Então as grandes empresas têm se movimentado para ajudar nessa crise. Mas acho importante falar, Adriana e Brown, sobre o aspecto econômico, né? Essa é a grande discussão que a gente tem visto agora. E eu acredito que a gente precisa ir para um caminho de rapidamente retomar as atividades econômicas para não permitir um colapso social e econômico total do país, né? A situação é muito séria, a gente tem que lidar com a pandemia de uma forma muito séria. Brasileiros estão morrendo, o número, se não me engano, o último é de 47 mortes no Brasil, então a gente precisa tratar de forma muito séria o que está acontecendo. Mas precisamos permitir ao mesmo tempo que a economia funcione para não permitir um desemprego em massa e uma possível convulsão social em decorrência disso. Eu tenho conversado com muitas pessoas, a gente começou falando das grandes empresas, mas a grande massa da população brasileira é o pequeno empreendedor, é o comerciante, é o motorista, é o cabeleireiro, a manicure. São os autônomos, o pipoqueiro que vai para frente da escola vender pipoca todos os dias. Essas pessoas, cada dia que passa, é um dia que ela precisa sobreviver, precisa tirar o seu sustento para alimentar a família naquele dia. Então não podemos pensar numa quarentena indeterminada, sem prazo para acabar. Precisamos pensar rapidamente em retomar as atividades econômicas, porque essas pessoas estão sofrendo. Eu estou conversando com pessoas nas periferias aqui de São Paulo, no Nordeste, Rio Grande do Norte, Tocantins, está tudo parado, está tudo parado. Então, se a gente não traçar um plano, que é o que estão chamando agora de quarentena vertical, de focar nos grupos de risco, então, o que estamos propondo no Brasil 200 é, a partir do dia 6 de abril, voltarmos às atividades econômicas, né? Os adultos saudáveis voltam a trabalhar, obviamente com todas as precauções que estão sendo feitas, utilizando álcool gel, utilizando máscaras, evitando aglomerações, e mantemos em isolamento os grupos de risco, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com doenças respiratórias, com doenças imunológicas, e assim podemos permitir gradualmente a volta da economia, que a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra, mas não podemos permitir um colapso total econômico no Brasil, porque realmente não temos como mensurar as consequências disso. Seria muito grave e podemos demorar décadas para nos recuperar. E tem pessoas que hoje já não estão conseguindo colocar comida na mesa da família. Então a situação é muito grave, a gente precisa levar tudo isso em consideração dentro de um debate maduro, sério, racional e que leve todas as possibilidades em conta e que considere quais serão os impactos das decisões que a gente vai tomar. Brown? Ô Gabriel, e interessante essa proposta aí que vocês apresentam, e em várias redes sociais, em vários locais, circula também um outro movimento que é de apoio ao pequeno negócio, né? Você já deve ter visto aí nas redes sociais, muita gente pedindo que as pessoas, na medida do possível, todo mundo está consumindo menos, imagino, mas na medida do possível que no momento em que forem as compras, privilegiem os pequenos estabelecimentos, os mercados de bairro, por exemplo, que continuam abertos mesmo durante as quarentenas, privilegiem esses estabelecimentos, porque, segundo esses movimentos, as grandes empresas podem se sustentar. As grandes redes do varejo, as grandes lanchonetes, enfim, as grandes marcas vão se manter passada a pandemia, mas o pequeno negócio pode não sobreviver. Até que ponto isso é verdade? A grande empresa vai sobreviver mesmo, de um jeito ou de outro? As grandes redes de supermercado vão manter as lojas abertas e o risco é só para o pequeno negócio? Ou as grandes também enfrentam esse risco? Qual que é a tua avaliação?
O Brown, sem dúvida, o risco é muito maior para os pequenos negócios. O Sami citou aqui antes o estudo do JP Morgan, é exatamente isso. Para as pequenas empresas, um restaurante consegue aguentar, em média, 16 dias sem gerar receita. Uma operação de varejo pequena consegue aguentar 19 dias. Uma grande rede de varejo tem caixa, tem fôlego para aguentar 2, 3 meses sem gerar receita. Mas para o pequeno comerciante, para o pequeno prestador de serviço, esse prazo é muito pequeno. Então a gente precisa sim ajudar os pequenos empreendedores do Brasil, que é a grande massa dos empreendedores. Quando as pessoas falam em empresários, imaginam grandes empresas, né, que faturam bilhões de reais, e a gente está falando, na realidade, do pequeno empreendedor que tem ali o seu negócio, que talvez emprega 2, 3 pessoas, e essas empresas não conseguem aguentar durante muito tempo. E por isso que esse prazo do dia 6 de abril era considerando essas 2 semanas que iniciaram nesta segunda-feira e considerando esse prazo de quantos dias as pequenas empresas conseguem aguentar sem gerar receita. Então é importante que essas empresas em pouco tempo possam retomar as suas atividades. Eu acho essas iniciativas super importantes de apoiar o pequeno negócio, pedir comida do restaurante do bairro, né, dos supermercados do bairro, porque realmente está muito complicada a situação. E não é só aqui na região central, nas periferias de São Paulo está tudo fechado. O pequeno comércio está fechado, o cabeleireiro está fechado. Então, em pouco tempo, essas pessoas precisam ter condições de voltar a gerar receita. Gabriel, você falou agora há pouco sobre quarentena, isolamento vertical, né? Essa é a grande polêmica do momento, aliás, né? Tem quem defenda a volta de parte da população ao trabalho e tem quem defenda, inclusive o Ministério da Saúde, pelo menos por enquanto, o isolamento geral. Você poderia explicar para a gente como funcionaria essa quarentena vertical, para quem ainda não se familiarizou com o termo? A quarentena vertical é uma mudança de abordagem em como vamos lidar com a crise do coronavírus. E, de novo, é muito importante aqui termos uma discussão racional e uma discussão madura, colocando todas as possibilidades na mesa. Essa crise é a guerra mundial da nossa geração. Nossa geração não vai vivenciar nenhuma experiência tão desafiadora e que vai exigir tanto dos mais diversos setores da sociedade, de políticos, de trabalhadores, de empresários. Então, o que estamos discutindo aqui é a forma como lidar com esse problema. Ninguém está falando que é um problema simples, obviamente não é. É um problema extremamente complexo e ninguém tem as respostas. Essa é a verdade, ninguém sabe qual é o caminho ideal. Que estamos aqui discutindo possibilidades e tentando encontrar a melhor forma de lidar com esse problema extremamente complexo. Sim. O isolamento vertical propõe uma estratégia mais eficiente para se lidar com a crise do coronavírus, que não permita um colapso econômico. O que quer dizer isso? Se a gente colocar 100% da população em quarentena por tempo indeterminado, tem gente falando em 3 meses. Vocês imaginem 3 meses o país inteiro parado. É inimaginável. Não tem como a gente colocar isso como opção, na minha avaliação. Não pode ser uma das opções para lidar com a crise do coronavírus, parar o país inteiro durante 3 meses. Então, qual seria a outra possibilidade? Seria nós, em pouco tempo, e aí que a gente está falando a data do dia 6 de abril, retomar as atividades econômicas e isolar parte da população. Ao invés de 100% dos brasileiros ficarem em casa, apenas os que estão nos grupos de risco, ou seja, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com imunidade baixa, pessoas com doenças respiratórias, seriam isoladas. São as pessoas que têm mais possibilidade de terem complicações com o coronavírus. A Coreia do Sul publicou um estudo, e é relevante o caso deles, porque eles testaram praticamente 100% da população. Para 99% das pessoas que contraírem o coronavírus, essas pessoas não vão ter sintoma nenhum, não vão ter nenhuma complicação, melhor dizendo. As complicações vêm para 1% das pessoas que contraem o coronavírus. Então, não faz sentido isolarmos 100% da população brasileira, podendo acarretar em um problema gravíssimo de caos social total, de desemprego em massa. Então, a estratégia do isolamento vertical é focar nesses grupos de risco, que é esse 1% da população que vai ter complicações, né? Como eu disse, pessoas com mais de 60 anos ou com algum tipo de problema, e focar, e a gente direcionaria todos os esforços
recursos humanos, recursos financeiros para tratar desse grupo de risco. Enquanto isso, a massa da população adulta e saudável retoma as suas atividades econômicas para evitar um colapso econômico e social do país. Gabriel, bastante interessante esse ponto de vista. Realmente estamos todos tentando aprender, né, no meio da crise, qual a melhor saída para todos. Obrigada por conversar com a gente. O Gabriel Kanner é presidente do Movimento Brasil 200. Tenha uma boa quinta-feira e você sabe que o microfone da Jovem Pan está sempre aberto aqui para você. Qualquer novidade, próxima oportunidade, a gente volta a falar. Muito obrigado, Adriana. Um abraço, Brown. E vamos juntos vencer essa crise. Um abraço a todos. Vamos sim. Abração para você também, Gabriel.